Marcos 14, versos 66 até o verso de número 72, nos diz o seguinte: Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: Tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: Não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: Este é um deles. Mas ele outra vez o negou, e pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Pai querido, nós lemos aqui uma porção da Tua palavra, Senhor. E a Tua palavra sempre nos traz a instrução que nós necessitamos. Tua palavra é verdade e vida. A Tua palavra nos auxilia a compreendermos quem o Senhor é, o que o Senhor faz, o que o Senhor requer de nós. Mas a Tua palavra também funciona como um espelho, mostrando quem somos, o que não devemos ser e o que devemos ser. Te peço em nome de Cristo que, na medida em que nós refletirmos sobre esta palavra, nós sejamos edificados pelo Senhor. É o desejo do nosso coração, é o desejo do Teu povo, reunido aqui nesta noite, em Santa Assembleia, em nome de Jesus. Amém. O relato que nós acabamos de ler, escrito por Marcos, é considerado pela maioria dos estudiosos bíblicos o relato das memórias de Pedro. Ou seja, nós podemos afirmar que esta passagem aqui, ela é autobiográfica. Mas não é o que a gente chamaria de um autoelogio. Nós não saberíamos o que aconteceu neste momento aqui se o próprio Pedro não tivesse falado para Marcos, e os demais evangelistas que tratam deste texto escreveram tendo o livro de Marcos já escrito e usaram Marcos como uma espécie de roteiro, como uma espécie de bússola. Aí nós nos perguntamos, mas por que Pedro quis que isso fosse escrito? Ele está falando de um dos momentos mais angustiantes, dos momentos mais vergonhosos da sua vida. Por que isso foi escrito? A resposta é: para nossa edificação. Foi escrito para a gente. Foi escrito para mim. E aqui Pedro vai mostrar alguns aspectos do seu caráter que a maioria das pessoas faria todo o esforço do mundo para esconder. Olha o que Pedro faz aqui. Ele nega conhecer, ele nega ter relacionamento, ele nega ser um seguidor de Jesus, chegando até a usar palavras inadequadas, a gente vai ver um pouco mais à frente, para reforçar as suas negações quando ele é questionado por uma serva, logo na entrada, por uma segunda serva quando ele está acomodado, e pelos demais circunstantes. Lá no pátio da casa do sumo sacerdote, durante o julgamento de Jesus. Se você olhar um pouquinho antes, no verso 65, o tratamento que estavam dando para Jesus não era um tratamento digno do Messias, do rei. Puseram-se a cuspir nele, cobrir-lhe o rosto, dar-lhes murros e zombar dele, dizendo: Profetiza, diz quem foi que te bateu, se tu és o Messias. O que Pedro faz aqui que serve de orientação para nós, que serve de instrução para nós? Pedro, para começar, ele não diz o que devia dizer. O texto da nossa lição de número 13, serviu de base ou de início para o estudo desta manhã. Vai anotar aqui algumas características de Pedro, vai mostrar Pedro como um covarde. Uma criada anônima, gente que não tinha autoridade nenhuma, que estava encarregada de cuidar da porta, está em João 18:17, logo o reconhece. Quando João pede, deixa o meu amigo entrar. João era conhecido do pessoal da casa do sumo sacerdote, Pedro não. E João pede, deixa esse amigo meu entrar. A jovem, a mulher, a criada, olha para Pedro e diz: Você é um dos seguidores de Jesus? Ele diz: Não sou, respondeu ele, e nega. Pedro, que era aquele indivíduo mostrado um pouco antes como cheio de autoconfiança, já não tinha mais essa autoconfiança.
pouco antes, logo depois da ceia, ele havia afirmado que jamais se escandalizaria, ou seja, ele jamais perderia a confiança em Jesus. A palavra escandalizo significa deixar de reconhecer a autoridade ou, por algum motivo, abandonar alguém. Ele se escandalizou de Jesus, ele deixou de conhecer a autoridade de Jesus, ele deixou de confiar em Jesus, ele abandonou Jesus. Mas ele disse pouco antes, não, eu não. Os outros podem até ser, mas eu jamais vou abandonar Jesus. Mas o primeiro momento de pressão, na verdade, nem é o primeiro, é o segundo, que o primeiro foi quando Jesus foi preso e eles fugiram todos. Uma das criadas vem e fala com ele: você estava com Jesus o Nazareno. Marcos 14:66. Não o conheço. Eu nem compreendo do que você está falando. E saiu do galo. Há um detalhe importante aqui que Marcos não menciona, mas Mateus menciona. Os sacerdotes estavam procurando testemunhas contra Jesus, procurando gente que estivesse andado com Jesus, estivesse perto de Jesus, tivesse ouvido os ensinamentos de Jesus, acompanhado os atos de Jesus e conseguirem acusá-lo. E Pedro, alguns dizem, não, Pedro se negou aqui porque ele não queria testemunhar contra Jesus. Ou, quem sabe, até ser acusado junto com Jesus naquele momento. Mas pele por pele, como diz Satanás, né? O homem faz qualquer coisa para salvar a sua. Está lá em Mateus 26:57. Os principais sacerdotes, todo o sinédrio, estavam numa busca. Procuravam algum testemunho falso contra Jesus, a fim de o condenarem à morte. Conseguissem qualquer espécie de testemunho, já seria útil. Pedro mantém a sua atitude quando uma segunda criada insiste que ele estava com Jesus e ele nega uma segunda vez. Negar uma vez já é triste. Mas negar uma segunda vez, agora com ênfase, em Mateus 26:71, diz assim: ele saiu para o alpendre e ele foi visto por outra criada. E ela disse para as pessoas que ali estavam, agora já não é mais só com ele, é com as pessoas: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: não conheço tal homem. Mateus diz que Pedro aqui fez um juramento. A palavra juramento significa apresentar uma garantia. Originalmente significa estar garantido, estar cercado, estar protegido. Mas significa apresentar uma garantia mais valiosa do que ele próprio. A palavra dele já não era suficiente. Ele precisa invocar alguém maior do que ele, em que as pessoas também confiassem, para que a sua palavra fosse tida como confiável. E em quem os judeus confiavam? Os judeus tinham, entre outras coisas, o hábito de jurar pelo templo, pelo altar e pelo nome do Senhor. Não sabemos qual dos três Pedro usou aqui, mas ele utilizou-se de algo que era reconhecido como maior do que ele, para tentar garantir as suas falsas palavras. Na sequência, uma mulher, só eles dois, ou só eles três, só ele e a mulher e João. Depois já são circunstantes. E Mateus diz assim, logo depois, na sequência, aproximando-se os que ali estavam, depois de que aquela mulher falou, este é discípulo de Jesus, disseram a Pedro, agora já não é mais uma e uma, são vários. Verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, não conheço este homem. E imediatamente cantou o galo. Quando Pedro começou a falar que não era ele, que não conhecia Jesus, e começou a jurar. Espera um pouquinho, o seu jeito de falar diz que você é galileu. Nós temos aqui no nosso meio um irmão que quando começa a falar a gente pensa logo, ou é carioca ou é paraense. Né, Tiago? Por quê? Porque fala diferente. Quando o irmão chega lá do Nordeste e começa a conversar conosco, e tu logo percebe, né? Ou um gaúcho, mas bate. Ou seja, o jeito de falar denuncia de onde nós somos, ou pelo menos indica. E aquele povo diz, você é galileu sim, seu jeito de falar diz que você é. Então você é mesmo discípulo de Jesus. E aí ele então começa, ele nega, ele jura e agora ele anatematiza. Pragueja na nossa tradução.
Mas a palavra é metanatematizo, que significa amaldiçoar, literalmente. Pedro, literalmente, diz o texto, ele proferiu anátemas, proferiu maldições. Nós não sabemos como é que foram essas maldições. Pode ser 3 coisas. A primeira, ele diz assim: que eu seja maldito se eu sou o seguidor desse tal de Jesus que vocês estão falando. Essa é a primeira. É forte? É, né? A segunda, eu, seguidor deste maldito, é forte também. Mais ainda. E a terceira, e ele que estava querendo passar desapercebido lá no meio da multidão, a terceira é: vocês são malditos por me acusarem dessas coisas. Mas eu acho que ele não ia fazer isso, porque ele ia arrumar bronca. Ele ia arrumar confusão. Muito provavelmente o que Pedro disse foi: que eu seja maldito se eu conheço esse homem, se eu sigo esse homem, se eu sou discípulo desse homem. Percebe a gravidade da negação de Pedro? É sério, é grave. Então, para mim, essa é a possibilidade mais provável. Mais tarde, isso explica porque Jesus mais tarde vai conversar com Pedro, chama Pedro no canto e diz: vem cá, Pedro, você me ama? E ele usa aqui o verbo agape, agapau, que traz a ideia de você se alegrar plenamente na presença de alguém, você se sentir satisfeito e completo quando está com alguém. Não é assim que a gente se sente quando está com quem ama? Completamente satisfeito. Aí Jesus diz: você me ama, Pedro? Pedro responde: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um amor fraterno por ti. Jesus olha para aquela pergunta de Pedro, para aquela resposta de Pedro: Pedro, peraí, deixa eu te perguntar de novo. Você me ama? E aí Pedro diz: Senhor, o Senhor sabe que eu tenho um amor fraterno por ti. Do mesmo jeito que Jesus tinha olhado para Pedro quando ele negou, agora ele olha de novo profundamente para Pedro e diz assim: Pedro, me explica esse negócio. Você tem um amor fraterno por mim? E sabe o que Pedro disse? Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe que eu só consigo isso. Eu não consigo te amar como o Senhor me amou. Eu só consigo sentir um amor fraterno por ti. Me ajuda. Pedro é restaurado, o Senhor o perdoa, o Senhor o coloca como pastor de suas ovelhas. Mas por Pedro, ou assim como nós também, né, por nós mesmos, o máximo que a gente conseguiria chegar é uma afinidade. E tem muita gente que tem afinidade com Jesus, com a igreja, dentro da igreja. Na hora da pressão. Historicamente tem sido assim. Foi assim no primeiro século, no segundo, no terceiro. Foi assim durante a Reforma Protestante. E tem sido assim hoje também. Nas escolas, no trabalho, no lazer, no barzinho. Tem sido na festinha. Tem sido assim também. Gente que tem um amor fraterno por Jesus. Mas na hora de provar a sua fé, faz como Pedro fez. E eu queria trazer aqui algumas advertências que servem de instrução para nós sobre a nossa caminhada com Jesus. Por que Pedro passou por essa experiência? Por que Pedro vivenciou esse momento? Pastor, estava certo e determinado, escrito desde a fundação do mundo. Claro, é evidente, nós não duvidamos da soberania de Deus. Nós não duvidamos do governo de Deus sobre todas as coisas. A nossa vida não vai um palmo além do que ela deve ser, quando Deus determina que seja. Mas por que Pedro passou por esta triste, marcante, mas instrutiva experiência? Mas o texto não diz que ele foi lá para consertar, não. O texto fala claramente que ele foi lá para ver como as coisas iam acabar. Ele não foi interceder por Jesus, ele não foi lutar por Jesus, ele foi por curiosidade. A Bíblia fala, ele foi para ver como as coisas iam acabar. O texto é claro nesse sentido. Se ele ia fazer alguma coisa ou não, procurar uma autoridade ou não, mas ele foi para ver como as coisas iam acabar, é o que diz o texto bíblico. Então, Pedro vai se colocar numa situação aqui de altíssimo risco. E os resultados são quase trágicos. Ele não conhecia ninguém na casa do sumo sacerdote, não era para ele estar lá. Ele vai para a casa do inimigo do seu mestre. E em Israel, quando alguém era pego como sedicioso, como revoltoso, os discípulos também eram tratados como tais. E ali ele diz que não conhece. Quem conhecia o pessoal daquela casa era João. Os funcionários do sumo sacerdote, talvez alguns deles já tivessem até estado no momento da prisão de Jesus. Ele não vai com os demais discípulos. Eu não sei para onde João foi depois daquele momento, mas ele já não estava ali. Ele estava sozinho, Pedro estava sozinho. Pedro estava cercado por pessoas que não tinham nenhum tipo de relacionamento com Jesus.
E ele próprio, Pedro, já havia dito que tinha relacionamento com Jesus. Lá em João 6,69, por exemplo, vai assim: nós temos crido e conhecido e experimentado que tu és o Santo de Deus. Ali ele estava junto com pessoas que não reconheciam a Cristo como Filho de Deus, mas Pedro já havia reconhecido a Cristo como Filho de Deus. Está lá em Mateus 16: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. As confissões que Pedro havia feito no passado, todas foram jogadas por terra. Junto dos demais discípulos, junto com Jesus, onde Pedro deveria estar, ele foi capaz de fazer belíssimas confissões de fé. Mas nesse ambiente, no meio dos discípulos, longe de Jesus, cercado por ímpios, ele nega que conhece a Jesus. Ele blasfema, negando o nome do Santo. Ele se faz reprovável. Aquelas pessoas ali no meio das quais Pedro se aquentava, naquela noite, e a noite na Palestina costuma ser fria, enquanto ele esperava um julgamento que era injusto, porque Cristo não tinha cometido pecado algum, era ilegal, a legislação dizia que não poderia haver julgamento durante a noite, baseado em testemunhas falsas. Nesse ambiente, todo o contrário, ele vai e nega Jesus. Diferente de Daniel, né? Lembra de Daniel? Lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? No ambiente contrário, eles confessam, Pedro nega. E ele blasfema. Onde é que Pedro deveria estar? Talvez junto com seu irmão André, que fugiu também. Talvez junto com seus amigos Tiago ou João. Talvez consolando o envergonhado Marcos, que tinha sido visto fugindo, despido, quando Jesus foi preso. Que vergonha para Marcos. É o próprio Marcos que diz isso em Marcos 14:51. Talvez consolando Maria, a mãe de Jesus. Tinha tanta coisa para Pedro fazer. O que não faltava para Pedro era companhia possível. O que não faltava para Pedro era coisas para fazer. Coisas boas, recomendáveis. Mas ele estava no meio de gente que participaria alegremente da morte do seu Senhor. E ele participa daquele momento, porque ele nega Jesus. E ali Pedro, o corajoso Pedro, o intrépido Pedro, aquele que disse que estava disposto a morrer por Jesus em João 13:37, aquele que tomou a espada e atacou o servo do sumo sacerdote, entre os quais agora ele estava, chamado Malco, está em João 18:10. Agora ele está ali buscando se sentir confortável entre os inimigos do seu mestre. Pastor, e as intenções de Pedro? Gente, por mais bem intencionado que sejam as intenções de Pedro, naquele momento ele estava exposto em um ambiente que não o favorecia, especialmente naquele momento de grande provação. Eu comparo isso que Pedro fez aqui, sabe aquelas pessoas que dizem assim: vamos fazer um bloco carnavalesco gospel e vamos evangelizar? Já viram isso? Para mim, é o desejo de experimentar um pouquinho do mundo, como a mulher de Ló que olhou para trás, como aquele jovem que diz: Senhor, deixa primeiro eu voltar em casa para me despedir dos meus, deixa eu aproveitar um pouquinho mais do que eu tenho ali. Você tem 362 dias para anunciar Jesus, porque no carnaval você tem todo o planeta para anunciar Jesus, porque no lugar do furdunço, como dizemos lá no Nordeste. Tolice. Mas enfim, Pedro já havia mostrado algum tempinho antes que a sua decisão de morrer por causa de Jesus não era tão firme assim. Os soldados chegam, ele foge junto com os demais. E Mateus 26 diz: tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram. Estava predito que o pastor seria ferido e as ovelhas seriam dispersas. Sabemos também que a história de Pedro não termina com a sua negação. O Senhor o olhou naquele momento, o Senhor não o reprovou. E, diferente de Judas, que não se arrependeu verdadeiramente, Pedro foi buscado pelo Senhor. Chorou amargamente, foi buscado pelo Senhor, teve a oportunidade de confessar a sua própria fraqueza. E ao contar pra gente a sua história, ele mostra que o seu arrependimento foi verdadeiro. Ele não se esconde atrás do anonimato, do desconhecimento do fato de dizer: eu pequei. Pequei mesmo. Eu caí vergonhosamente. Eu estava onde não deveria estar. Eu não estava onde deveria estar. Eu não estava com quem eu deveria estar. E eu estava com quem eu não deveria estar. Eu errei. Pedro não tomou alguns cuidados que nós devemos tomar. Já foi mencionado aqui que com certeza Deus determinou
que esse episódio acontecesse. E Deus também determinou que ele fosse lembrado para a nossa edificação. Veja em Romanos 15, verso 4. Romanos capítulo 15, verso 4. Foi escrito para a gente, para mostrar para a gente que nós somos iguais a Pedro e que as nossas falhas não devem nos fazer afundar no desânimo, mas para que nós nos sintamos cuidados pelo Senhor, consolados pelas Escrituras e não percamos a esperança no Senhor, porque a queda de Pedro foi porque ele confiou nele mesmo. Pedro falhou, e falhou feio, porque naquele momento ele foi contra Jesus. Pastor, não, ele não foi contra Jesus, ele só não foi a favor. Não é a mesma coisa? Mateus 12:30. Pedro cuspiu em Jesus? Pedro deu socos, deu murros em Jesus? Não. Ele não foi com Jesus. Jesus diz claramente: quem não é por mim é contra. Omissão também é pecado. Jesus disse claramente que quem não é a seu favor é contra ele. O cristão que não faz o que Jesus diz para fazer não é um verdadeiro cristão, porque não ama Jesus como deveria. João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Com base aqui neste testemunho que Pedro faz desse momento terrível, dessa experiência trágica da sua vida, nós podemos buscar algumas instruções para nós hoje. Primeiro, cuidado com as companhias que você escolhe, ou com as companhias que te escolhem. Às vezes não somos nós quem escolhemos quem vai estar junto conosco. Às vezes elas chegam. Cuidado. Elas podem causar grandes danos à sua vida espiritual. E às vezes são amigos sinceros. Amigos seus mesmo, consideram você, querem o seu bem. Mas amigos sinceros podem prejudicar sua caminhada espiritual. Mestres dedicados que acreditam em determinadas coisas podem ensinar erros terríveis. Familiares queridos podem ser um problema, mesmo quando eles fazem coisas que acham boas e amorosas. Quantas vezes, quantos testemunhos nós temos de familiares que tentaram impedir crentes de andarem com o Senhor? Há uns 4 anos atrás, 3 para 4 anos, eu mencionei aqui a história de um jovem frequentando a igreja em Pacajá, no Pará. E o pai dele proibiu ele de ir para a igreja. Eu fui procurar o pai dele, conversar com o pai dele, e disse: eu prefiro meu filho num boteco do que na igreja protestante. Alguns dias depois, esse jovem, junto com outro amigo, foram buscar uns cachorros de raça num povoado próximo e compraram esses cachorros. E naquela época o pessoal gostava de ficar passeando com pitbull nas ruas. Tinha virado moda, não sei se vocês lembram disso, uns 18 anos atrás. E eles beberam para comemorar a compra do cachorro. Na volta tinha uma curva muito perigosa nas proximidades de Pacajá, chamada Ladeira da Velha, o nome da curva. E eles capotaram a caminhonete e morreram os 2 jovens e os 3 cachorros que eles tinham ido buscar. O pai dele tinha dito: eu prefiro meu filho num boteco. E o filho dele foi para um boteco e não retornou para casa. Era o que ele achava que era certo. Péssimo para o seu filho. Cuidado com lugares inadequados. Lugares inadequados você encontra companhias inadequadas. Pode ser aquele cantinho lá na quadra da escola, sabe? Aquele cantinho, aquela turminha que fica no cantinho meio escondido. Pode ser aquele ponte de rolê depois do trabalho. Ah, você tá tão cansado, vou só dar um rolê com os amigos. Pode ser aquele papinho na esquina. Pode ser o grupinho do futebol ou qualquer outra coisa. Qualquer outro lugar por onde você for, ali pode começar aquele contatinho que pode destruir a sua vitalidade espiritual. Cuidado. Cuidado com o que acontece com o seu coração. Um coração endurecido pode ser um caminho de autodestruição, como quase era o de Pedro, como foi o de Judas. Provérbios 14, o caminho pode até parecer bom para você. É legal, estou me enturmando. Mas o cabo é caminho de morte. Não aconteceu com Pedro. Pedro alcançou misericórdia. Pedro foi restaurado quando confessou o seu pecado. Como João ensina, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento de Pedro foi possível. E sabe por que foi possível? Porque Jesus se lembrou dele. Os seus olhares se cruzaram e ele lembrou da palavra de Jesus, do que Jesus havia dito. Ele caiu em si. Ele chorou amargamente. Ele confessou o seu pecado, confessou a sua fraqueza. Estas atitudes podem produzir resultados positivos na vida de qualquer cristão.
desde que esteja realmente arrependido. Eu quero concluir com Provérbios 28:13, que diz que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Muito cuidado com os conselhos, com as companhias. Lembre-se que aquela companhia que está com você, aquele conselheiro que está com você, que não vai arcar com as consequências de males que venham para vocês, não são as melhores. Não encubra as suas transgressões. Pastor, e se eu já neguei a Jesus com o meu falar, como Pedro, com o meu calar, em lugares por onde eu andei, ou deixando de ir onde deveria ir? Se eu já fiz isso, o que eu faço? A resposta da palavra de Deus é muito simples. Arrepende-te. Abandona. Confessa. Começa a fazer o que é certo. Mostra que você ama Jesus. Obedece os seus mandamentos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tua bondade e graça. Obrigado porque o Senhor nos traz este relato a respeito de um servo teu que errou, que caiu em pecado, não da tua graça, porque quem está nas tuas mãos o Senhor de modo nenhum lança fora, mas que caiu num pecado fragoroso e vergonhoso. E que mais uma vez, Senhor, aqui mostra o teu poder gracioso e restaurador. Mesmo Pedro tendo feito algo tão vergonhoso, o Senhor o amou até o fim e o buscou com graça e misericórdia, dando-lhe a oportunidade de restauração e, mais do que isso, dando-lhe um propósito de vida, uma missão, como o Senhor tem feito conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a entender mais e mais da tua palavra e ajuda-nos a colocá-la em prática, para que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e para que todos saibam que nós temos um grande Deus. Te louvamos com ações de graças em nome de Jesus. Amém. Assim damos por encerrado a nossa parte devocional e vamos passar então ao nosso período da continuidade à Assembleia, que foi